Eu amava tomar um café com a minha avó. Todos os dias à tarde, eu passava na casa dela para tomar um cafezinho. Ela ficava me esperando. E ali a gente conversava muito sobre várias coisas. Depois que meu tio faleceu, o filho dela, mais novo, dos homens, né? Ela mudou muito. Vivia me reclamando e falando e me pedindo, falando que queria morrer. Era um desejo dela. Ela falava que já tinha vivido muito, que já tinha vivido o suficiente até para perder um filho. E eu falava, vó, porque ela reclamava muito, sabe? Ela reclamava de muitas coisas. E eu falava para ela, vó, libera esse coração. Enquanto a senhora não liberar o seu coração, perdoar, deixar as coisas acontecerem, Deus não vai te levar. E um belo dia, antes de ir para o trabalho, eu passei lá. Resolvi passar por lá. Minha tia tinha me ligado, falado que ela não estava bem, que ela estava deitada, estava coberta e que não quis comer. E ela era meio teimosa, tinha dia que ela não queria realmente mesmo comer não. E quando cheguei, ela estava dando uma convulsão. Nesse dia foram 3. Era um AVC. Quando entrei com ela no médico e a gente fez o exame para constatar, ali na hora foi visto que foi muito, muito profundo, que ali a última convulsão que ela teve, eu cheguei a um momento até ligar para minha mãe e falar, mãe, prepara e vem para cá, porque eu acho que a avó não vai aguentar. Ela era uma senhora de quase 90 anos, então aquelas crises ali pareciam muitos pro corpinho fraco e frágil dela. Bom, ela não se foi naquele momento. Ela ainda ficou por uns quase 2 anos acamada, com um atraco aqui, não se alimentava. O maior medo dela é ir para o hospital e passar fome, e ela nem podia comer mais. Eu fiquei ali sem entender muito o que estava acontecendo. Por muito tempo carreguei uma certa culpa em mim, porque o médico falou que por eu ter chegado, que por eu ter acudido, foi possibilitado fazer cirurgia e ela ficou naquela situação que ela estava ali. E por saber que sempre a vontade dela era com que Deus a levasse, fiquei muito tempo carregando em mim. Se eu tivesse demorado alguns minutos a mais, se não tinha cumprido o desejo do coração dela, se não tinha cumprido o desejo de Deus, né? Às vezes era aquele momento e eu, por eu ter chegado naquele exato momento, não acabei atrapalhando algo. E um dia orando, fazendo uma campanha por ela, Deus tocou muito forte no meu coração, muito, falando para mim que Ele era o dono do tempo, que Ele era o dono da vida e Ele era o dono da morte. Eu vivi o luto dela até esses dias. Até esse dia exato eu vivia um luto eterno. Um luto que eu tinha minha avó viva ali, mas eu não tinha o nosso café. E foi muito difícil para mim esse momento. Mas quando Deus tocou no meu coração e falou que Ele era o dono do tempo, que Ele ainda estava trabalhando na vida dela, eu consegui literalmente descansar em Deus. E nesse mesmo dia, Deus tocou muito forte no meu coração e me falou que o dia que ela voltasse para um hospital, o dia que ela internasse novamente, eu poderia saber que Ele tinha terminado a obra na vida dela. E sabe o que é mais engraçado? Até esse dia específico em que eu orei, que Deus tocou no meu coração, minha avó ia para o hospital a cada 2, 3 meses. Ia e voltava, e ela não foi mais.
Até o médico falou que só ia levar ela para o hospital quando fosse realmente necessário, e ela não estava indo mais para o hospital. Passou-se um ano, exatamente um ano depois que Deus falou comigo, e eu voltei a morar aqui em Goiânia, mais perto dela. Só que eu achei que ia ser bom porque eu conseguiria ver ela direto, mas não conseguia. Eu não conseguia ver ela, não conseguia olhar para ela naquela situação, não conseguia contemplar ela naquela situação. E ela foi para o hospital num belo dia. Quando ela foi para o hospital, no outro dia veio tia, prima, e muita gente ficava assim: que dia que ela vai sair do hospital? Várias vezes eu tinha familiares falando que foi lá e achou que ela estava melhor, e Deus falava, e eu falava: Deus, sua palavra vai se cumprir? Porque a gente tem essa mania de duvidar da palavra que Deus te entrega, né? A gente tem essa mania de duvidar do que Deus está falando com a gente, de duvidar. E Deus falou que não, que Ele ia cumprir aquilo que Ele tinha me dito, porque Ele era o dono da vida e o dono da morte. Guarda essa palavra. Bom, no sábado, minha mãe foi visitar minha avó no hospital, querida, e o médico falou que minha avó tinha melhorado. Quando foi no domingo, o médico voltou a falar para minha mãe que na segunda ela podia ver a ambulância, porque era o ciclo do medicamento, ela tinha melhorado, a infecção tinha cedido um pouco, e que ela ia terminar o tratamento em casa, porque não adiantava ela ficar ali, e em casa, como ela tinha as enfermeiras, seria a melhor opção. E eu fui pro quarto e orei e chorei e falei: Deus, eu já entendi que ela é melhor estar nos teus braços. E o que aconteceu? Na segunda de manhã, quando minha mãe me ligou, eu já sabia que minha avó tinha falecido. Quando ela me ligou, falando que os médicos tinham chamado ela, que era para ela ir lá, e ela ainda até virou e falou que ia verificar a questão da ambulância para buscar ela, eu já falei: mãe, a avó não vai voltar. E realmente nesse dia, quase 2 anos depois, acho que faltando questões de 15 dias para dar 2 anos, minha avó descansou. E sabe o que eu aprendi com isso? Que realmente Deus é o dono da nossa vida, Ele é o dono do tempo e Ele é o dono da morte. Porque Deus só levou ela o dia que o coração dela estava preparado para ir. Porque mesmo ali, naquela cama, sem acordar direito, sem ver o que estava acontecendo, Deus estava trabalhando sobre ela. Tenho saudade dos cafés que a gente tomava junto. Sinto dor ainda, porque não é ausente de dor quando você já passou pelo luto. E por mais conformada eu sei que ela foi para um lugar melhor, a gente sente saudade. Mas hoje eu vejo a morte diferente, vejo a situação diferente, eu vejo que Deus é o dono da minha vida, Ele é o dono de tudo que está ao redor, e Ele é que controla a vida, Ele que dá a vida e Ele que tira a vida, e Ele que leva para perto dele para descansar. Então, hoje, com esse café, em homenagem à minha querida avó, eu queria muito que você entendesse que Deus, Ele quer ser o dono da sua vida, o dono do seu coração também, assim como Ele fez tudo isso na minha avó. Só foi possível entender tudo isso, tudo que minha avó passou, todos esses momentos, porque eu estava próxima de Deus. Porque eu entendia, mas eu entendi, eu olhei pela ótica do trabalho de Deus na vida dela, que precisava ser feito, que precisava trabalhar aquele coraçãozinho que vivia reclamando, que vivia resmungando e que vivia cheio de mágoas. E quando Deus é o dono da sua vida e é o dono de tudo que acontece nesse mundo, nenhuma folha cai se não for a vontade dele. Então, tenham um bom dia e tomem bastante café com seus avós, porque é a melhor coisa que existe nesse mundo.